O tema dessa ministração hoje que eu quero compartilhar com você é: quando você olha para o alto e decide caminhar com Deus. Volta um pouquinho, por favor. Quando você olha para o alto e decide caminhar com Deus. Esse é o desafio que eu quero hoje estabelecer para trabalhar com você, sobre olhar para o alto e decidir caminhar com Deus. Quando você decide olhar para o alto e caminhar com Deus, o texto, nós vamos ver aqui por pelo menos 3 momentos em que Abraão, ele toma a decisão de não olhar para baixo, não olhar para as circunstâncias, mas olhar para o alto. A palavra do Senhor, o salmista, diz assim: elevo os meus olhos para os montes, da onde me virá o socorro? Daí a resposta mesmo dele a minha resposta não estão nos montes, o meu socorro ele vem do Senhor, porque Ele que criou os céus e a terra, é Ele que vai estabelecer o seu propósito sobre a minha vida. Quando nós estamos diante de momentos como esse que Abraão teve diante de Deus, e conforme o texto bíblico que nós lemos fala para nós, o Senhor, Ele chama Abraão, faz uma promessa a Abraão, e agora o Senhor faz um desafio a Abraão, que era cumprir aquilo que estava no coração de Deus, para que Deus pudesse cumprir aquilo que estava no coração dele a respeito de Abraão. O texto de Gênesis 22, 3, 4 diz que depois de Deus falar com Abraão, ele então decide olhar e ver e colocar em prática aquilo que Deus tinha para fazer. Presta atenção numa coisa: quando a gente fala da vida cristã, a vida cristã ela é uma vida de desafios, a vida cristã ela é uma vida emocionante. A vida cristã é uma vida também de entregas e de sacrifícios. Nós precisamos entender isso. Todos, aqui foi mencionado tudo que nós vivemos nesse final de semana, mas não foi sem entrega e nem sem sacrifício. Cada evento, cada trabalho, ou seja, há todo uma projeção, um projeto, depois há o desenvolvimento do projeto, a aplicação disso, para que aconteça, que tudo esteja preparado para que haja um mover de Deus. Ao sacrifício do antes e ao sacrifício do depois. Às vezes as pessoas não têm ideia, mas se você conversar com a equipe da Rede Jovem, eles vão dizer que saíram 2 horas depois que acabou o evento. Por quê? Para hoje, para amanhã, a igreja tinha que estar arrumadinha para estar recebendo todos nós aqui. Entrega e sacrifício. Mas o que eu quero dizer para você é que, da mesma forma que na vida cristã há o desafio das entregas e dos sacrifícios, há também a vida cristã, uma vida de milagres e de recompensas. Sabe, porque se a gente não é recompensado pelo sacrifício que faz, a gente vai ter dificuldade de fazer um outro sacrifício, não é assim? É importante a gente entender esse processo na nossa vida. Há um sacrifício que pagamos em todas as áreas da nossa vida. Quando você levanta cedo para trabalhar, você tem um sacrifício, mas você tem uma recompensa também do seu trabalho, da utilidade de você ser útil para a sociedade, para as pessoas, mas da recompensa que você tem também do seu salário, dos benefícios e tudo mais. Quando você se propõe a estar colocando diante de Deus a sua vida para servir, parece ser pesado para os levitas. Eles precisam ensaiar, eles precisam estar aqui no horário, eles precisam ter um compromisso, mas há uma recompensa de Deus. Nós estamos aqui, há uma recompensa de Deus, e é isso que eu queria trabalhar um pouquinho a respeito disso. Presta atenção e caminha comigo um pouquinho. Eu fiz alguns PowerPoints ali, eu queria que você refletisse sobre cada um deles. A Bíblia diz lá exatamente
que em Romanos 12, que ofereçam os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Romanos 12, 1 está aí. Paulo dizendo assim: vocês precisam aprender a oferecer, não apenas sacrifícios materiais, mas vocês mesmos se oferecerem no altar de Deus como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. E esse é o culto inteligente. O culto racional, o culto inteligente é aquele que você se entrega completamente a Deus. Não é aquele que você faz barganhas ou trocas. Eu dou isso para você, Deus, e você me dá o que eu quero. Não, eu me ofereço, eu me entrego, eu vou, eu passo. Porque uma das coisas que você precisa entender é o seguinte, vamos lá, quando a gente fala de um sacrifício no nível do que era feito no passado, era pego um animal. Esse animal, ele era morto, sacrificado, ele era limpo, preparado e depois ele era queimado no fogo. Deixa eu dizer uma coisa, o que o fogo faz nos elementos os quais ele passam pelo fogo? O que o fogo faz? Fala de novo. Queima, refina, ok, purifica. Na verdade, tudo isso numa estrutura em outra, ele transforma se você for ver sobre os processos químicos do fogo, você vai perceber que tem várias, inclusive gases, várias coisas que o fogo faz. Então, resumindo isso, refina, queima, que mais que foi falado aqui? Purifica. Então, em outras palavras, ele transforma, o fogo transforma. Então, é importante a gente entender que o propósito do sacrifício, muitas vezes, é produzir transformação nas nossas vidas. O propósito do sacrifício, realmente, é a gente cumprir esse objetivo diante de Deus. E existem, pelo menos, algumas coisas que serviam até para a gente poder ministrar só sobre isso especificamente, mas eu queria pontuar aqui para você entender qual o significado do sacrifício para nós, o que nós podemos obter. O sacrifício, na verdade, é abrir algo de que tem valor para você voluntariamente por um propósito maior. Tem algo que tem valor para mim e eu me sacrifico e abro mão daquilo por um propósito maior na minha vida. O sacrifício, quando a gente move debaixo do propósito espiritual, ele atrai a presença de Deus, sim ou não? Lembram de Elias? A gente tem falado de dias de Elias, dos sacrifícios, que Elias vai lá e ora a Deus e pede a Deus fogo do céu sobre aquele sacrifício. Então, todo sacrifício que você faz atrai a atenção de Deus, a presença de Deus para a sua vida, não tenha dúvida disso. Quando Deus não fica alheio ao esforço que você faz de levantar pela manhã de domingo e dizer assim: eu estou indo para a casa de Deus, adorar a Deus como esse sacrifício vivo que eu vou me oferecer diante do altar. Isso não passa batido diante de Deus, porque o sacrifício atrai a presença de Deus. Uma outra coisa, o sacrifício autoriza você a estar no altar. Sabe, as pessoas que vão para servir como levitas, como sacerdotes, porque nós somos uma geração de sacerdotes. Nós somos uma geração que cumpre o propósito de Deus. O que autoriza estar no altar é o nosso sacrifício, que nós primeiro oferecemos a nossa vida em consagração a Deus, e temos os nossos pecados perdoados, purificados, e nós temos esse direito de estarmos no altar. No altar do altar que nós recebemos a resposta, os milagres que Deus tem para a nossa vida. Sacrifício traz resposta, presta atenção nisso. Sacrifício traz resposta. Quando o povo de Israel queria alguma resposta de Deus, quando os reis queriam a resposta de Deus, quando os profetas queriam a resposta de Deus, quando os homens e mulheres de Deus queriam a resposta de Deus, eles iam para o altar levando uma oferta em sacrifício, porque queriam uma resposta de Deus. Sabe, muitas vezes a gente fica pensando, a gente faz assim: se Deus fizer, eu vou fazer aquilo. Não, é o contrário, eu faço e Deus faz. Eu faço, eu entrego, eu me entrego e Deus faz.
Na verdade, a gente quer fazer esse tipo de bergança. Não é Deus que nos serve, é nós que servimos a Deus. A gente precisa entender isso. Nós não somos chamados para estarmos aqui, Deus nos serve. Não, nós servimos a Deus e por essa razão nós somos abençoados com tudo aquilo, com toda a sorte de bênçãos que Ele tem para nós. Sacrifício cria um memorial. Sabe o que é isso? Sabe, memoriais. A gente precisa entender, o nosso Deus é um Deus de memoriais. Nós temos nós temos a memória curta muitas vezes. Nós esquecemos rapidamente, facilmente o que as pessoas fazem por nós. Nós esquecemos facilmente o que Deus fez e faz por nós. Mas Deus não esquece daquilo que fazemos por Ele. Sabe, há algumas ofertas, algumas entregas de vida, algumas coisas que você deixou de fazer por amar a Deus, que Deus jamais vai se esquecer. E em momentos assim decisivos e delicados da sua vida, Deus vai trazer a resposta, porque todo sacrifício que você faz por amor a Deus cria um memorial. Aquilo fica estabelecido. É como você falar de memoriais, é dizer para você assim, sabe por que nós temos tanto feriado no Brasil? O Brasil tem feriado para tudo, né? Tudo que você pensar tem um feriado. Você vai perceber que alguns são... Vamos citar um feriado nacional, 7 de setembro. O que é 7 de setembro? É um memorial, é para celebrar, para lembrar que nós nos tornamos uma nação independente, uma república e tudo mais. Então, da república já é outra, 15 de novembro, né? Dia da 7 de setembro é só independência. 15 de novembro, vamos voltar para a escola, né, Judil? 15 de novembro, que é outro memorial, é um memorial que o Brasil se tornou uma república, é um tipo de memorial. Você anda pelas cidades, muitas vezes, e você vai encontrar, às vezes, algumas estátuas, algum marco, aquilo são memoriais que foram levantados para que não se esqueçam. Eu quero dizer que os sacrifícios que você faz a Deus são memoriais que você cria. Agora, que tipo de memorial você tem criado? Sabe, aquele exuberante de uma entrega total e absoluta. Então, é importante a gente entender essas coisas, mas vamos lá mais um pouquinho. Sacrifício, ele destrói o sofrimento. Tem muitas pessoas que estão numa rota de sofrimento, mas eles entram diante de Deus com um propósito, com um sacrifício, e Ele destrói o sofrimento de uma vida inteira, porque é a entrega. Sacrifício cria favor, sabe? Cria favor. Quando você vai perceber o seguinte, inclusive, acho que passou, eu ainda estou no favor. Sacrifício cria favor. Deixa eu falar uma coisa para você. Às vezes, a gente não imagina, mas quando você, não é nem só questão a Deus, quando você se sacrifica para ajudar uma pessoa, sabe, num momento de dificuldade, com o passar dos anos, de repente, essa pessoa cresce, essa pessoa prospera, ela chega em algum lugar de influência e tal, e de repente você, numa outra ocasião, nem estava na expectativa e esperava, essa pessoa está lá e ela lembra que um dia você se sacrificou por ela, fez algo por ela, e isso cria um favor por você. Agora, em Deus isso tudo é potencializado. Com relação às pessoas, isso já é bom. Agora você imagina Deus olhando todos os dias a sua história, a sua entrega, tudo aquilo que você tem feito por Ele, pelos pobres, pela obra missionária, pelas pessoas que estão ao seu redor. Então entenda uma coisa, sacrifício cria favor. Sabe, a carne não quer fazer sacrifício. A gente, espontaneamente, se tiver que escolher entre o mais fácil e o sacrificar, a gente vai querer não sacrificar. Mas eu quero dizer para você, quer viver uma vida de favor? Viva uma vida de sacrifícios. Quer colher as sementes do favor? Viva uma vida de sacrifício. Sacrifício também autoriza a entrar na intimidade de Deus. Sabe, a gente acessa a intimidade de Deus quando a gente entra para o sacrifício do jejum,
para o sacrifício da oração, porque o jejum, ele mata a carne, a oração nos dá acesso ao diálogo, à intimidade com Deus, a esse sacrifício de nos relacionarmos com Ele. Então, sacrifício, ele nos autoriza a entrar na intimidade com Deus. E, naturalmente, na sequência, quando eu vivo uma vida de sacrifícios a Deus, como Romanos diz para nós, sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, eu vou entender uma coisa: sacrifício traz o poder de Deus. Eu quero dizer uma coisa para você. Você já experimentou isso. Paulinho aqui testemunhou aqui, falou, a rede jovem esteve num processo de jejum e oração nesse tempo. Eu me lembro também do trabalho das mulheres. As mulheres estavam orando na madrugada. Eu sabia disso porque todo dia despertava no celular 3 horas da madrugada, né? E era o sacrifício da oração, não é isso? Então, e todo mundo. Agora eu pergunto para você. Oi? 3 horas é o seu horário. Não podia ser mais tarde um pouquinho, amor, né? Mas é um sacrifício. Por que 3 horas? Talvez, não podia todo mundo marcar, porque talvez o horário mais tranquilo seria das 10 às 11 da noite. Todo mundo ora das 10 às 11. Deus não é o mesmo. Irmão, claro que tudo tem importância, mas eu quero dizer, o nível da sua conquista está realmente conectado ao tanto que você está disposto a sacrificar por conquistar isso. Então, eu quero dizer para você, você não vai ouvir falar de um atleta campeão, multicampeão olímpico, que ele treinava 2 horas por dia. Ele vai falar para você que ele treinava 6 a 8 horas por dia, por meses, para poder alcançar o que teve na sua vida. Então, agora eu pergunto, Paulinho, valeu a pena? Valeu a pena, Tati? Sabe, quantos tem testemunha de ter feito um propósito de jejum, de oração, de entrega, algumas consagrações? Ontem eu falei sobre ser nazireu, a entrega do nazireu, a resposta que o nazireu tem para a sua vida. Eu quero dizer para você, Deus responde sempre com fogo. Elias teve o seu sacrifício, Deus respondeu com fogo. Deus responde, você pode perceber curas, milagre, casamento restaurado, filho salvo, empresa que estava em colapso, Deus entra com provisão e milagres, porque o sacrifício é uma indicação do nosso coração, da nossa confiança em Deus, naquilo que Ele pode fazer, realizar na nossa vida. Então, sacrifício traz poder de Deus para mudança, para transformação, poder de Deus que nos enche. Eu quero dizer para você, todos os homens de Deus que eu conheço, usados em milagres, curas e sinais, eles têm áreas da sua vida que eles precisam estar sempre mergulhados em Deus e cumprindo esse propósito. Então, diante disso, eu estou dizendo para você, baseado nisso, eu quero aqui trabalhar rapidamente com você o que Abraão fez. Abraão foi o homem que mostrou para nós a maior inclinação de alguém capaz de oferecer um sacrifício a Deus. Deus tinha feito uma promessa, Abraão, ele trabalhava debaixo da promessa, e nós precisamos nos mover baseados nas promessas que temos até que elas se cumpram. Presta atenção nisso. Você precisa se mover baseado nas promessas que Deus tem para a sua vida até que elas se cumpram. Tem gente que fala assim, Deus fez uma promessa, não cumpriu, eu vou desistir. Não desista, não desista. Mova-se, movimente-se, faça tudo baseado nas promessas de Deus, prepara o ambiente, faça o que Deus mandar fazer até que elas se cumpram, porque Deus mesmo diz, eu não sou homem para que minta, nem filho do homem para que não venha cumprir tudo aquilo que está estabelecido. Então, nós precisamos nos mover baseados nas promessas de Deus até que elas se cumpram. O texto que nós lemos diz assim, Abraão levantou os olhos. Quando ele levantou os olhos, quando ele ergueu os seus olhos, ele mostrou que ele estava sempre à procura de Deus, ele estava sempre à procura do seu milagre. Na nossa caminhada, nós precisamos estar caminhando primeiro de cabeça erguida e com os olhos focados, olhando firmemente para Jesus, que é o autor e consumador da nossa fé, olhando para Deus, que é aquele que supre as nossas necessidades. Qual é o tema que nós estamos falando hoje? Quando você olha para o alto e decide caminhar com Deus, o que é que acontece?
Primeiro, Deus se revela a você. Deus se revela. Quando você está olhando para cima, Deus vai se revelar a você. O Senhor Deus apareceu a Abraão no bosque sagrado de Manrê. Era a hora mais quente do dia e Abraão estava sentado à entrada da sua barraca. Ele olhou para cima e viu 3 homens de pé na sua frente. Quando os viu, correu ao encontro deles. Ajoelhou-se, encostou o rosto no chão e disse: Senhores, se eu mereço a sua atenção, não passem pela minha humilde casa sem me fazer uma visita. Sabe, queridos, deixa eu dizer, Deus está passando perto da sua casa. Deus está passando perto do seu trabalho. Deus está passando perto de você. Ah, mas por que eu não vi? Porque você está olhando para baixo. Porque você está olhando ao seu redor as circunstâncias. Porque você está focado muito nos seus problemas e não nas suas promessas. Quando Abraão estava lá à porta da sua casa, numa expectativa, e de repente ele olha para cima e ele vê ali algo sobrenatural, Deus se manifestando. 3 anjos do Senhor são enviados naquele lugar. Sabe, queridos, deve haver um momento em sua vida quando você encontra o Senhor, e aí, quando você encontrar o Senhor, você deve fazer exatamente como Abraão falou: não, o senhor está passando perto da minha casa, entra na minha casa, entra. Por favor, é humilde, mas entra na minha casa. Qual foi a última vez que você fez essa oração, dizendo: entre na minha casa, não vai sem entrar na minha casa? Mas eu estava, essa manhã, refletindo um pouquinho, por que muitas pessoas, às vezes, não chamam Jesus para entrar na sua casa, porque a casa está uma bagunça. Sabe? Porque assim, tem coisas, irmãos, que a gente fala assim: ai, Deus não fez. Mas tem coisas que é Deus que faz, tem outras que é a gente que faz. Manter a casa arrumada, eu estou dizendo em todos os aspectos, tá? Tem gente que a bagunça é até literal mesmo. Tem gente que não é possível alguém chegar fora de hora na casa dele porque a bagunça é literal. Mas às vezes a bagunça é outra, é a bagunça nos relacionamentos, são as pessoas que não se entendem dentro de casa. Mas Abraão estava ali e falou: pode entrar, entra aqui na minha casa. Ele estava com um ambiente preparado para algo mais que Deus precisava fazer. Então, sabe, você vai ver muitas vezes na palavra de Deus o Senhor instruindo a colocar a casa em ordem, a colocar, a arrumar a bagunça que muitas vezes nós fazemos nos relacionamentos, a bagunça que estamos fazendo na nossa vida. Então, é importante isso. Então, há um momento na vida que nós vamos ver o Senhor passar e vamos dizer: preciso que você não passe de mim, mas entre e fique na minha casa. Muitas vezes, nós desejamos as bênçãos de Deus sobre nós, mas nós não queremos que Deus entre na nossa casa. Ele quer entrar na sua casa, abençoar a sua casa, abençoar a sua família. Eu quero perguntar para você: a sua casa está preparada para receber Jesus? Falavam muita coisa de Zaqueu, falavam muita coisa por ele ser um cobrador de impostos, um coletor, trabalhava para o Estado e tudo mais. E até hoje os coletores de impostos têm, às vezes, a fama de serem corruptos e tudo mais. Mas eu quero dizer para vocês, Zaqueu, ele estava com a casa preparada. Quando Jesus falou assim: desce aí da árvore, eu quero entrar na sua casa. Ele disse: é para já, vamos, Jesus. Você está entendendo? Jesus é a intenção de Jesus entrar na sua casa. Então prepara o ambiente, prepara. Tudo está preparado aqui. É isso. A gente precisa ter essa perspectiva. Mas nós precisamos também entender que quando você olha para o alto, quando você decide caminhar com Deus, a segunda coisa é: Deus vai sempre indicar a direção certa. Deus sempre vai indicar a direção certa. O Gênesis 22, 4 diz: erguendo Abraão os olhos, viu o lugar do sacrifício. Deus mostrou para ele. Deus está, irmãos, a pior coisa que alguém tem na vida é caminhar sem direção. Sabe, quando você sabe que tem que fazer alguma coisa, tem que tomar uma decisão, mas você não sabe qual a decisão tomar, qual a direção ir, para o que fazer naquele momento. Há pessoas que às vezes sabem que precisa, não está dando certo as coisas aonde ele está trabalhando, ele precisa tomar uma decisão e ele não sabe a direção de ir, não sabe se
pede demissão e procura um outro emprego, não sabe se pede demissão e começa um negócio, sabe? Às vezes não sabe, o que eu vou fazer? Eu tenho uma família para sustentar, eu tenho compromissos e tal, mas você sabe que precisa tomar uma decisão. Aí que entra essa questão. Quando você decide olhar para o alto e caminhar com Deus, Ele vai dar a direção da decisão que você precisa tomar na sua vida. Se você tem que ficar nessa cidade, mudar dessa cidade, o que é que você precisa realmente fazer? Sabe, Deus estava chamando, naquele momento, no caso de Abraão, era uma coisa muito difícil. Estava chamando para oferecer Isaque, o filho da promessa, o filho que ele amava intensamente. Aí Deus fala, pega aí, prepara tudo. E aí, o texto que eu li diz assim, ele levantou pela manhã, ele preparou a lenha, ele colocou em cima lá do burro, chamou os seus empregados, chamou Isaque e começou a caminhar na direção do lugar onde ele iria sacrificar. Parecia uma loucura tudo isso, mas ele estava olhando para a direção de Deus e falou, Deus está me direcionando para fazer. Deus nunca, mas nunca, Ele me decepcionou, então eu vou fazer o que Ele está mandando fazer. Sabe, Deus chamou ele para oferecer o filho único, amado, da promessa. E talvez, irmão, eu quero dizer para você, na maioria das vezes Deus não pede algo tão difícil assim para nós. Às vezes a gente tem dificuldade de entregar até as coisas pequenas. Às vezes a gente tem dificuldade de entregar rotina. Sabe, esses dias eu fiquei muito triste. Sabe, eu fiquei muito triste de uma pessoa que estava considerando a entregar um ministério que tinha na igreja. Às vezes, talvez alguém vai entender o que é, mas se não entender, tudo bem. Mas eu fiquei e é assim. Por quê? Porque ele tinha, já de muito tempo, um horário de futebol na hora do culto, que ele precisava servir como um levita na casa de Deus. Aí, não, então eu acho que eu vou ter que deixar o ministério. Aí depois, quando Deus faz outras trocas, sim, você troca coisa de Deus por uma outra coisa, sabe? Entenda bem o que eu estou dizendo para você. É lícito jogar, eu jogo futebol, é lícito, não tem nenhum problema nisso, mas eu quero dizer para você, entre o futebol e Deus, entre o futebol e a casa de Deus, eu vou ficar com o quê? A casa de Deus, né? Eu gosto de sentar e ver um jogo de futebol, entre o futebol e a casa de Deus, a casa de Deus. Graças a Deus, hoje o jogo é depois do culto da noite. Tá bom, pelo menos dá. Mas deixa eu falar uma coisa para vocês. É importante a gente entender assim, a gente quer muito que Deus responda a gente com fogo, com milagres, mas às vezes ele não quer abrir mão de algumas coisas. Então observe isso. O que é que Deus está pedindo para você hoje? O que é? Fala para mim, pensa um pouquinho. O que é que Deus tem pedido para você, você tem resistido? Diga sim para Deus e você não vai se arrepender. Vou falar de novo. Diga sim para o Senhor e você não vai se arrepender, porque Ele vai te dar a direção, Ele vai te respaldar, Ele vai te abençoar, Ele vai fazer um milagre. Diga sim, Senhor, eu vou fazer esse sacrifício. É provável que vai acontecer como aconteceu com Abraão. Ele te devolve tudo em dobro e com muito mais abençoado daquilo que você gostava e queria. É bem provável que isso vai acontecer. Vai ser de um outro jeito. Sabe? Porque tudo que Deus quer, às vezes, saber é como é que é o seu coração, se você é capaz de fazer. O que com Abraão foi assim, me dá o teu filho, dou, e eu dou, Senhor, eu dou, e deu. Ele falou, tá bom, agora eu vou mandar um cordeiro, pode ficar com o seu filho, vai lá, sabe tudo que eu queria saber, até onde você ia por mim, ao teu coração. Não é que Deus é masoquista, não, é que Deus está realmente trabalhando em nós, na nossa integridade, na nossa entrega, na nossa capacidade. Já estou acabando, gente. Terceiro, quando você olha para o alto e decide caminhar com Deus, Deus dá a sua provisão de forma sobrenatural. Quando você olha para o alto e decide caminhar com Deus, a provisão que você recebe não é de forma natural, é de forma sobrenatural. Olha o que o texto bíblico está dizendo aí. Tendo Abraão erguido os olhos, ele viu atrás de si um carneiro preso pelos chifres entre os arbustos, e tomou Abraão o carneiro e ofereceu em holocausto em lugar do seu filho. A plástica é difícil, né? Ele tinha feito a jornada, subido
o monte, o burro e os empregados ficarem embaixo, subiu ele e Isaque até o alto do monte, o lugar onde o sacrifício deveria ter sido feito, preparado o altar, preparada a lenha, o fogo já. Ali eles caminhavam com o fogo, que é bom, importante entender, a gente nunca pode caminhar sem o fogo, eles levavam o fogo junto. Aonde a gente vai, a gente tem que levar o fogo junto. Sacrifício e altar sem fogo não funciona. Então, é por isso que Isaque na caminhada fala, tem fogo, tem lenha, e a gente tem um lugar para sacrificar. E aonde está o sacrifício? Abraão está ali quietinho ainda. E altar preparado, lenha preparado, fogo na mão. Agora, Isaque, dá para você deitar aí? Como assim, pai? Deita aí que você é o sacrifício. Você não vê um Isaque esperneando e tudo mais. Isaque deita ali, está tudo preparado. E aí o Senhor brada do alto e diz, Abraão, já que você foi, o seu coração estava firmado em mim, já que você foi obediente, Abraão, não faz assim, não quero sacrifício do seu filho. Olha para trás, olha agora, o sacrifício eu já preparei para você, está aqui o seu cordeiro. Eu quero dizer para você, sabe, é no sobrenatural que Deus quer operar. Só que nós precisamos entender que quem quer viver o sobrenatural tem que estar disposto a ir até as últimas consequências. Quem quer viver o sobrenatural precisa andar uma vida por uma fé realmente sobrenatural também, sabe? Observe isso. É importante a gente entender, estava tudo ali preparado, Abraão preparou tudo, mas Deus agora preparou o cordeiro e Ele oferece o cordeiro. Aqui eu quero terminar essa palavra trazendo essa implicação sobre a sua vida. Observe uma coisa, quando é aqui que nós vemos uma declaração muito forte de Abraão, Abraão chamou Deus de Jeová Jirê, sabe, mas não foi apenas quando apareceu o cordeiro, porque às vezes a gente fala assim, uau, eu comprei o carro novo, Jeová Jirê me visitou, eu arrumei um emprego, é a bênção de Jeová Jirê, eu estou aqui cheio de sonhos e projetos e tenho recursos para isso, Jeová Jirê. Eu quero dizer para você que Abraão, quando aparece o cordeiro, ele diz Jeová Jirê, Deus proveu, mas ele já falava do Deus provedor, ele cria num Deus provedor, quando o filho perguntou lá atrás, no começo, na caminhada, pai, nós estamos indo, está aqui a lenha, está aqui o fogo, nós estamos indo passar, cadê o cordeiro? Como que Abraão respondeu para Isaque? Jeová Jirê, Deus proverá. Ele cria num Deus provedor no momento que não tinha nada. Ele cria num Deus provedor quando ele estava naquela angústia de levar o filho para o sacrifício. Ele cria num Deus provedor. A provisão que Deus tem para nós, eu estou dizendo no nível das finanças, das necessidades, do suprimento, das questões emocionais, das questões sentimentais. Eu quero dizer, é algo sobrenatural que nós temos que sempre manifestar. Quando alguém pergunta, onde é que está o seu veículo, onde é que está o seu marido, onde é que está o seu filho, onde é que está o seu futuro, grite como Abraão, diga, Jeová Jirê, Deus proverá, e Ele sempre provê. Então, se você tem esse relacionamento que você olha para o alto, decide caminhar com Deus, como Abraão fez em todo o tempo, Deus provê, e Ele supre cada uma das suas necessidades. Sabe, quando o carneiro apareceu, ele disse também, olha aí, Jeová proveu, Ele se manifestou. Sim, é isso que nós precisamos entender em Deus na nossa vida. A fé, ela declara que antes que eu tenha uma necessidade, Deus já providenciou o suprimento. Antes que eu tenha uma necessidade, o suprimento já está reservado e colocado. Então observe, Abraão disse, no monte do Senhor se proverá, no monte do Senhor se proverá. Então, quando você está onde Deus quer que você esteja, quando você olha para onde Deus quer que você olhe, quando você caminha junto com Deus, quando você caminha com Ele, todas as suas necessidades são supridas. Coloque-se em pé.